Quando a gente publicou o primeiro vídeo sobre Perry Mason, quando a série estreou lá em junho na HBO, a gente destacou que a gente gostou bastante daquele primeiro episódio, né? Pelo clima, pela proposta, por ter aquele tom no ar e tal. Mas agora que a temporada terminou, 8 episódios depois, valeu a pena acompanhar a série? Eu sou Davi Garcia. E eu sou Juliana Ramanzini. E você está no Dude You Are Lost. Bom, então vou começar fazendo aquela pergunta que eu fiz na abertura, né? Valeu a pena, Ju, acompanhar? Eu acho que valeu sim. Acho que é uma série diferente, com um clima interessante, tem suas particularidades, né? Tem um personagem interessante, tem uma trama que, apesar de não ser uma história que tenha muita correria, às vezes o ritmo pode ser lento para algumas pessoas, eu acho que ela é cheia de sutileza, cheia de discussões paralelas interessantes. Tem vários personagens bastante ricos, acho que trata de temas bastante polêmicos e se considerar ainda a época em que se passa a série. Então eu acho que é uma série bastante corajosa e que traz um pouco um olhar diferente, né, sobre aquilo que a gente conhece de séries policiais e séries de tribunal, né? Porque ela faz essa mescla, né? Ela é ao mesmo tempo uma série policial de investigação, que tem ali aquela trama de detetive e tal, para entender o que aconteceu no caso, que, como a Ju destacou, é um caso super simples, não é bem o termo, mas é um caso ok, não é nada extraordinário, não envolve assim um grande mistério, né? Para quem não acompanhou a série, a gente não vai entrar em spoilers aqui, mas só para situar quem porventura chegou nesse vídeo e ainda não viu nenhum episódio de Perry Mason, né? Ela gira em torno do sequestro de um garoto, de um bebê, né? E que acaba morrendo durante esse sequestro, e os pais do garoto acabam implicados, e aquilo ali desencadeia uma série de eventos e personagens diversos que aparecem durante essa investigação. Claro que tem a figura do Perry Mason, esse personagem icônico da história da TV, e que aqui a gente está vendo ele no início de carreira. Ele não é o Perry Mason famoso. Quando ele ainda era um investigador de um escritório de advocacia, né? Exatamente. Então esse caso, que é um caso normal, ele é só a desculpa, na verdade, para a série explorar muitos dos temas que ela aborda, né? Como a questão da política num processo judicial. A corrupção policial. A corrupção moral também. O racismo, a questão da religião, como a religião pode ser feita para manipular as pessoas e para, né? Roubar dinheiro, né? Exatamente, né? Não muito diferente do que a gente vê por aí em pleno 2020. A gente está falando de uma série de época, a história dela se passa em 1931, né? Quando o Perry Mason tá ali, ele é um cara que tá ali, ele é feito pelo Matthew Rhys, né? Que é lá de The Americans, que é um atorzaço. E ele tá muito bem no papel porque ele consegue passar aquela fragilidade de um cara que ele é um cara super normal, né? Eu destaquei isso no vídeo que a gente gravou do piloto, né? Ele é um cara que se entra numa briga, ele vai apanhar, porque ele não é o cara que tem habilidades e tal. E ele é assim, ele passa aquele ar da pessoa que é decepcionada com a vida, fracassada. Ele tem muita frustração, né? Frustrada. E o que acontece? Quando ele se vê diante desse caso, aquilo vai despertando nele uma mudança. E a gente acompanha essa mudança. De um simples investigador, ele vira um advogado, e aquilo ele faz com paixão, e ele toca essa investigação, e ele vai à frente desse caso com garra, né? Realmente com paixão por aquilo. Acho né? que o termo para definir esse personagem é um personagem apaixonado, né? Exatamente. Ele faz tudo com muita gana, né? Ele realmente se envolve com a coisa. Ele é apaixonado pela casa dele, é apaixonado pelo trabalho dele, é apaixonado pelo filho. E tudo isso, todas as coisas pelas quais ele é apaixonado causam a ele alguma frustração. Né? Então é por isso que ele é um personagem triste. Né? E isso a série vai explorando ao longo dos 8 episódios. Já no segundo episódio a gente vê que ele tem lá boa parte dessa frustração que ele carrega é porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Né? E, inclusive o segundo episódio ele abre ali com uma sequência ali que é digna de Resgate do Soldado Ryan, assim, pelo nível da coisa. Claro, né? Hoje em dia o CGI permite que as coisas fiquem muito mais nesse nível parecido com o cinema, né? Mas realmente não deixa de ser impressionante, que é uma outra característica da série, né? A direção de arte da série, é tudo muito visualmente bonito de ver, né? E o figurino é muito bom, a reconstituição de época é perfeita. A trilha, né? A trilha é muito boa. Aquela trilha com aqueles tons de jazz e às vezes blues ali, que são bem mais soturnos e te botam mesmo no clima da série, né? E o elenco também, né? Que é muito coeso, ou seja, todos interpretam muito bem os seus papéis. A gente tem uma participação magnífica da Tatiana Maslany, né? Tatiana Maslany, de Orphan Black, que faz aqui uma espécie de pastora neopentecostal de uma igreja, que é a igreja envolvida então na
na trama central da conspiração da história. E a personagem dela é muito rica, porque ela também tem muitos conflitos. E também tem um histórico, também tem uma história de vida, né, que a gente vai conhecendo aos poucos para entender por que ela chegou onde chegou. Né? E é uma série que te mostra muito da natureza da investigação de uma forma muito crua, né? Ela vai realmente, à medida que as peças vão sendo reveladas e vão se encaixando... E sem aquele artifício da tecnologia que a gente está acostumado a ver nas séries. Então, tipo assim, é a investigação raiz mesmo, né? Então é legal por isso, porque a gente fica pensando, poxa, hoje em dia isso seria tão fácil de elucidar, né? Não, e realmente, a primeira temporada de Perry Mason, a série já está renovada para a segunda temporada, né? E ela é produzida pelo Robert Downey Jr. com a esposa, né? Eles têm uma produtora lá, são os produtores da série. A série já foi renovada no final de julho para a segunda, que a gente obviamente não sabe quando vai sair, dado o atual cenário, né? Mas está confirmado, o Matthew Rhys vai voltar então como Perry Mason. E a primeira temporada, e aqui um pequeno spoiler, ela estabelece o Perry Mason então como um advogado, né? Que é esse personagem, ele entrou na cultura pop como um advogado estabelecido já. Aqui a gente viu ele antes dessa fase. Quando a primeira temporada termina, ele é o advogado, ele se tornou o advogado Perry Mason. E a série também não deixa de abrir mão daquele aspecto noir dela, que a gente destacou no primeiro vídeo, e que ela carrega muito, porque inclusive eles fazem uma alusão direta a esse aspecto quando a primeira temporada termina com uma personagem loira entrando no escritório deles, né? Aquela femme fatale, né? Que é a famosa dessas histórias no ar. Ela falando, eu tenho um problema, e ele falando... Eu tô encrencada, né? Você veio no lugar certo, né? Esse é mais ou menos o gancho que fica e tal. Muita coisa acontece nesses 8 episódios. Como eu falei, a gente não entra aqui nos spoilers do caso em si, como as coisas se resolvem. Mas se você não viu Perry Mason, fica a dica aqui, assiste. São 8 episódios, produção da HBO, com aquela, né... A qualidade de visual, assinatura, de interpretações, de roteiro. Talvez não tenha aquele ritmo acelerado que a gente está acostumado nessas produções, mas acho que isso é um ponto positivo, porque a gente precisa se acostumar com narrativas diferentes. E a série te dá uma oportunidade, a história te permite respirar também, né? Essa questão de você não estar vendo maratona de, tá lá, um episódio atrás do outro, era um episódio por semana, ao longo de 8 semanas, você tem tempo de maturar aquilo. O que eu assisti aqui? O que isso impacta na história, né? O que a relação desse personagem com aquele outro influencia? E é interessante a forma como os acontecimentos vão se desenrolando. Eles não esperam o último episódio para fazer grandes revelações. Ao contrário, as grandes revelações são feitas até o penúltimo episódio. Depois a gente tem um epílogo, basicamente, onde a gente conhece os desdobramentos daquilo. Isso é legal, entendeu? Né? Porque além de contar a história, o mistério, resolver o mistério, existe uma preocupação com a construção das histórias dos personagens. Ou seja, nada é abrupto, nada é interrompido. Você fica satisfeito porque você sabe o que aconteceu com todo mundo e com todas as tramas. Não, né? E é o mais interessante, os personagens centrais dessa série, eles começam a história de um jeito e terminam de outro. Então há uma clara evolução em cada um deles. Né? Quem eles eram quando a história começa é bem diferente de quem eles são quando essa história termina. E claro, abrindo espaço para novas histórias que virão com a segunda temporada. Mas, reforçando, assista Perry Mason, uma série belíssima. É uma série que, se você viu Boardwalk Empire, por exemplo, que era uma série produzida pelo Tim Van Patten, que é também produtor e diretor de 5 dos 8 episódios aqui dessa série, ela lembra um pouco aquele clima, sabe? É uma série de época, como eu falei, mas tem muito daquilo, sabe? Daquela sujeira. Você sente, quase que dá pra sentir o cheiro daquelas ruas ali da Los Angeles da década de 30, né? É tudo muito visualmente impressionante, realmente. O trabalho dos atores e do roteiro faz tudo funcionar muito bem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, além de conferir Perry Mason, clica aqui para se inscrever e ativa o sininho para receber notificação quando a gente publicar vídeos novos. Siga a gente nas redes sociais e comenta aqui. Você também acompanhou a série, se surpreendeu, não acompanhou, mas ficou curioso? Comenta aqui, deixa seu feedback pra gente quer saber o que vocês estão pensando também. E se você tem amigos, parentes, namoradas, maridos, esposas que gostam de dicas, compartilhe esse vídeo, porque ajuda não só a gente, mas as pessoas que curtem série, né? Exatamente. Tchau. Até a próxima.